Capítulo 4. Ai de vós. A partir do versículo 13 do capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus prossegue em sua denúncia contra os escribas e fariseus, que tinha a intenção de parecer justo aos homens e ser glorificado por eles. Praticamente, em todas as atitudes deles havia algum interesse escuso. Este não era, porém, o único problema daqueles homens. Junto à hipocrisia, havia ainda muitas outras condutas reprováveis, entre elas a perversidade com o próximo. Mateus 23, do 14 ao 12. A obtenção de vantagem sobre os mais fracos e o evangelismo mal intencionado que era feito com propósito de atrair pessoas para a religião e não para Deus. Referência a Mateus 23, do 14 ao 15. Tudo isso era abominável, mas creio que a mais detestável aos olhos de Deus era o pérfido pensamento desses homens de considerar como sagrado o que era terreno, ouro, oferta, e não o que era espiritual, templo e altar. Por isso, o Senhor Jesus voltou os seus olhos diretamente para a face dos mestres judeus e o repreendeu, a fim de deixá-lo conscientes do peso de seus atos diante do Poderoso. A série de 7 ai de vós, Mateus 23, versículo 13 ao 33, indica que Deus derramaria de forma plena e justa sua ira, causando nos líderes religiosos a mais profunda dor. Ai de vós também expressa a tristeza de Jesus pelo que aconteceria a eles e a todos os que têm um caráter semelhante, porque o Senhor sabe que, uma vez condenado, não poderão mais ter acesso à misericórdia e ao perdão divino. Com o propósito de enfatizar sua mensagem, o Senhor Jesus chamou os líderes religiosos 7 vezes de hipócrita. Versículo 13, 14, 15, 23, 25, 27, 29. 2 vezes de condutores cegos. Versículos 16 e 24. 2 vezes de insensatos e cegos. Versículo 17 e 19. E 1 vez de sepulcro caiado. Versículo 27. De serpente de raça de víboras. Versículo 33. Podemos dizer, portanto, que a advertência divina foi dada por 2 razões: pela maneira como aqueles mestres viviam e pela conduta que ensinava o povo. Jurar pelo templo, isso nada é. Desde a antiguidade havia a prática do juramento em ocasiões solenes, isto é, tinha como finalidade assegurar que a promessa feita seria cumprida. Para mostrar a seriedade do comprometimento, usava um penhor para firmar a palavra. Mas vale ressaltar que esse procedimento não era algo corriqueiro, e sim reservado a situações extremamente importantes. Entretanto, os escribas e fariseus orientavam o povo a validar sua palavra e seus votos com juramentos banais. Pior ainda, era raciocínio absurdo que esses líderes tinham de tal ensinamento. Ele julgava que os outros eram mais patrimônio do santuário, por isso ordenava ao povo que jurasse pelo ouro e não pelo altar, que de fato é santo. Ao agirem assim, eles mostravam o quanto eram condutores cegos. Por isso, como poderia ofertar ser maior que o altar, que santifica a oferta? Como poderia o ouro do templo ser maior
que o próprio santuário, devido à presença de Deus neste? O altar do templo simboliza o próprio Deus no meio do seu povo. Dizer então que a oferta é maior que o altar e que o ouro é maior que o santuário era o mesmo que dizer que o céu e o trono de Deus se assentasse é maior que ele mesmo, isto é, completamente ilógico. É importante destacar que o ouro do santuário a que aqueles homens se referiam não era um ouro utilizado nos utensílios sagrados ou nas estruturas das paredes, do teto. Na prática, ele fazia alusão às ofertas em ouro e outros valores monetários, especialmente ao corbã. Veja em Marcos 7, do 10 ao 13. Doado pelo povo, levado para o tesoureiro do templo. Agora entenda para o que o Senhor Jesus diz em Mateus 23:16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizei, qualquer o que jura pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Devedor, este era uma forma de líderes religiosos chamarem assim, obrigarem aquele que jurou pelo ouro a cumprir o que prometeu. Em contrapartida, para eles era insignificadamente o juramento pelo altar ou pelo templo, tanto que se a pessoa jurasse por esse lugar sagrado, poderia até quebrar o seu voto, sem culpa. Então perguntou, como poderia um mestre da lei, que se julgava um sábio e ainda se colocava dentro da autoridade de Moisés, ensinar que jurar pelo templo não significa nada, a passo que se a pessoa jurasse pela oferta depositada sobre o altar, teria seu juramento válido e estaria obrigado a cumpri-lo? Isso era algo completamente irracional. Por isso, o único que poderia santificar o ouro era o altar do templo. Em outras palavras, sem a presença e a aprovação do Altíssimo, a oferta não fazia sentido, não poderia ser aceita. Esse ensinamento diabólico dos mestres judeus mostrava o que eles desprezavam. Deus, porém, enquanto seus olhos espirituais estavam indiferentes para com o Senhor, seus olhos físicos estavam abertos, vidrado no que poderia lucrar com o que era depositado no templo. É fácil identificar a razão desses pensamentos corruptos. A lei mosaica designava parte das ofertas para a manutenção da classe sacerdotal, enquanto o restante servia para manutenção do templo. Então, como naquela época tais homens eram os guias espirituais da nação, parecia-lhe rentável que entrasse mais oferta para o tesouro do templo. A cobição era tão grande que ele estava disposto até mesmo fazer o que era abominável perante a Deus e condenável pelas Escrituras, só para beneficiarem. Jurar pelo altar, isso é nada? Reconhecer o valor do altar foi o grande segredo dos patriarcas. Embora não seja citado na Bíblia, está implícito que Adão, Caim e Abel construíram altares para oferecer sacrifício a Deus. Na história de Noé, Gênesis 8:20, porém temos o primeiro registro da palavra altar nas Escrituras. Depois veio Abraão, que para expressar sua confiança em Deus, todas as vezes que ouvia sua voz, construía um altar e sacrificava a ele. De igual forma procedeu Isaac, Israel, Moisés, Elias e tantos outros. Esses homens de fé alcançaram o entendimento de que a vida começava na comunhão com Deus no altar. Elas
sabia que o sacrifício atraria fogo, e este socorro divino. A oferta apresentada sobre o altar exprimia ainda o agradecimento do ofertante pela proteção e pela liderança do Altíssimo manifestada na vida dos seus servos. Por isso, os praticar e as ofertas, renúncias, pedras por pedra, erguida em direção ao céu, para tornar aquele momento o ponto alto do seu culto ao Todo-Poderoso. Então, se antes da instituição da lei escrita, o ser humano já tinha concepção da importância do altar, imagine depois que Deus estabeleceu na entrada do tabernáculo. Êxodo 27, do 1 ao 8. Posteriormente, na entrada do templo.